iniciar assim o nosso. Estamos? Vamos iniciar o nosso estudo em Ageu, onde estaremos por algumas semanas, como os irmãos já têm recebido essa informação. Nós estaremos estudando hoje do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. O tema da nossa mensagem: tempo de reconstruir a casa do Senhor. E antes de lermos o texto, ficarmos de pé e lermos o texto, eu vou passar aqui rapidamente a ler aqui a linha do tempo histórico, onde aparece o livro de Ageu, para que nós possamos entender ou quando o profeta Ageu começou a profetizar. Só para que nós possamos entender o tempo e a razão desta profecia e o tempo correto para o nosso entendimento. Amém? Os irmãos receberam isto também durante a semana, mas de qualquer maneira eu vou passar rapidamente. Em 586 a.C., Jerusalém é conquistada. Babilônia conquistou Judá e Jerusalém, a cidade foi devastada e muitos judeus foram levados para o exílio na Babilônia. Isto é em 586 a.C. Você encontra isto, as referências bíblicas para este momento, é 2 de Reis 25 e 2 de Crônicas 36. Em 539 a.C., bastantes anos depois, a Babilônia cai diante da Pérsia. O povo de Israel, o povo judeu, estava cativo e agora a Babilônia toma conta. Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. Ciro autorizou os judeus exilados a retornarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. Isto em 539 a.C. Você encontra isto em 2 de Crônicas 36, 22 a 23. Em 538 a.C., um ano após, os judeus retornaram a Jerusalém. Então Ciro conquistou a Babilônia, a Pérsia conquistou a Babilônia e permitiu os judeus voltarem para reconstruir o templo. Era a ordem. Em aproximadamente 50 mil judeus retornaram da Babilônia. Seu propósito incluía reconstruir o templo do Senhor. Referências: Esdras, capítulo 1, e 2 de Crônicas 36, 22 e 23. Em 536 a.C., 2 anos após, inicia-se a reconstrução do templo. Os exilados que retornaram começaram a reconstrução do templo. Zorobabel e Josué, você vai contar agora isto no texto que vamos ler, lideraram essa obra. Os alicerces foram lançados e o povo celebrou esse momento. Você encontra isso em Esdras 3, 8 a 11 e Ageu 1, que é o texto que iremos ler hoje. De 536 a 520 a.C., portanto, a construção do templo é interrompida. Eles lançaram o alicerce, eles celebraram o lançamento do alicerce e logo após eles pararam a construção. O povo enfrentou oposição e perseguição dos povos vizinhos. Como consequência, a reconstrução do templo foi interrompida. Você vai encontrar isso em Esdras, capítulo 4, versículos 1 a 5. Em 520 a.C., Ageu começou a profetizar, à volta de 16 a 18 anos de interrupção da construção do templo, entre 16 a 18 anos que eles não prosseguiram a construção. Ageu profetizou no segundo ano do reinado do rei Dário, e isso ocorreu cerca de 18 anos após o retorno de Babilônia e 16 anos depois do início da reconstrução do templo. Portanto, eles voltaram 2 anos após eles começar a reconstrução, aproximadamente. E sabe que estas datas são no calendário hebraico, então não é exatamente, é difícil de considerar. Mas à volta disso, 16 anos de interrupção da construção do templo, 2 anos após eles regressarem, eles começaram a construção. Porquê é que isto é importante? Para que nós possamos entender a profecia de Ageu. Não espero que os irmãos decorem isto, como os irmãos viram, eu li, né? Eu não decorei nada disto, mas fiz várias pesquisas, paralelamente algumas pesquisas, para chegar ao mais aproximado possível, para que nos ajude a entender o nosso texto hoje. Então, se o irmão puder, fique de pé, os irmãos puderem, fiquem de pé, para lermos a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 11. E na medida, ainda antes de nós lermos o texto, iremos orar como é habitual, amém? Pedindo a bênção do Senhor sobre a sua palavra, que é abençoada, mas sobre as nossas vidas ao recebê-la, amém? Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, nesta manhã pedimos que o Senhor encha o nosso coração, a nossa vida, da presença do Senhor e possamos receber a palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração, nos transforme e nos santifique. Louvamos o nome do Senhor que vive e reina para sempre e adoramos no nome de Jesus.
Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Ageu em inglês é Hegai. Isso ajuda, amém? Voltemos então. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeuzadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. A casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E porque o fiz, perguntou aos seus exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Amém. Amém? Está melhor, não está? Amém. Então, eu só queria fazer salientar mais um detalhe. Na Bíblia hebraica, não tem os profetas menores. Ok? Ageu é um dos profetas menores e a palavra menor tem causado até um bocado de dificuldade no entendimento de algumas pessoas. Menor como de menor importância. Sendo que os profetas maiores é tipo Isaías, né? Então a gente diz, Isaías é um profeta maior, porque tem mais importância, Ageu é um profeta menor, tem menos importância. Na Bíblia hebraica não existe profetas menores, existe o livro dos 12. Amém? O livro dos 12 é o conjunto do que nós hoje entendemos como os 12 profetas menores. Então a palavra menor foi colocada mais tarde na nossa... é como os capítulos e versículos que originalmente não tinha, né? E colocando este tipo de designação às vezes confunde. Então não é menores porque ele é menos importante, mas sim porque escreveram menos, são livros mais curtos. Este livro, por exemplo, tem 2 capítulos. Então na Bíblia hebraica você vai encontrar o livro dos 12. Tem 12 profetas, que nós hoje chamamos menores, porque escreveram menos, que é um livro só. Por isso não devemos interpretar este texto jamais fora do contexto bíblico, ainda mais quando era parte de uma profecia que o povo lia e o povo recebia e escutava como um conjunto de livros, que é então o livro dos 12. Amém? Só criando um pouco de contexto para que possamos melhor entender o que está a passar aqui. Então, cronologicamente falando, Ageu aparece falando ao povo numa época em que o povo é chamado a reconstruir a casa do Senhor, porque tinham parado a construção por entre 16 a 18 anos, mas possivelmente 16 anos, que eles não estavam reconstruindo a casa do Senhor conforme Deus tinha ordenado e estabelecido e usado até o rei da Pérsia para libertá-los e mandá-los de volta para que eles pudessem retornar à sua terra e reconstruíssem o templo. Amém? Você vai contar no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, você vai contar exatamente isso. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeuzadaque, dizendo... A palavra do Senhor chegou ao profeta, o profeta foi aos líderes que Deus tinha colocado para que o povo, voltando à terra, construísse o templo. A palavra foi dada aos líderes, a exortação é dada aos líderes, e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo estava a dar desculpas, o templo não estava acabado,
tinham feito o lançamento dos alicerces, o povo se tinha regozijado, tinha festejado, estava alegre de voltar à terra, começaram a construção, estava tudo muito bem, mas depois pararam, e agora o Senhor diz que a desculpa que eles estavam dando é que ainda não tinha chegado o tempo certo de se fazer e de se reconstruir o templo, ainda não era aquele o momento. Versículo 3, você conta, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Deus continua a falar com o seu povo e diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Do ponto de Deus chama a atenção do povo para que o povo tinha parado de reconstruir o templo, a adoração, o momento central, o centro do que deve ser o povo de Deus, tinham parado, e agora Deus chama a atenção de que eles pararam a construção do templo, mas as casas deles tinham fino acabamento, estavam preparadas. E porquê isto? Porque a desculpa para não construir o templo, não ter acabado de construir o templo, seria, e como nós sabemos dos livros de Esdras e Neemias, que o povo, os vizinhos e os opositores ao povo de Deus estavam interrompendo e estavam ameaçando o povo de Deus e estavam causando perseguição e dificuldade. E dada a perseguição e a dificuldade que o povo estava sofrendo, eles decidiram parar a construção do templo, porém as casas deles continuaram a construir e continuaram com os seus afazeres. Deus então repreende e chama a atenção deles de que o propósito maior, que era a adoração, o retorno à terra era para a livre adoração, estava a ser posto em segundo plano, mas os seus afazeres, eles continuaram e estavam seguindo. Contudo, não estavam a ser bem sucedidos. Olha o que diz o versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Está recebendo, coloca numa bolsa, é como se estivesse furado. Nunca retém nada. Vocês estão a trabalhar, vocês estão a plantar, mas vocês não conseguem ser bem-sucedidos. Vejam o que é que os vossos caminhos os levaram. Vejam onde vocês estão caminhando e seguindo. Era um despertamento para o povo olhar atrás e dizer assim: o que é que estamos a fazer de errado? Porque estamos construindo, estamos fazendo, estamos nos esforçando, mas nada está acontecendo. Versículo 9: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E porque o fiz, perguntou aos seus exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Deus diz assim: vocês não estão a ser bem-sucedidos na vossa vida particular, nas vossas coisas, nos vossos afazeres seculares, porque eu mesmo, diz o Senhor, dissipei com um sopro. Vocês trazem para casa, mas eu não deixo que vocês sejam bem-sucedidos. A vida não vos corre bem, porque vocês não estão se ocupando, porque o meu templo continua destruído. Versículo 10, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Por causa disso, por causa da forma que vocês trataram a adoração, por causa da forma que vocês trataram o templo, por causa da forma que vocês deixaram de lado aquilo que era mais importante e fundamental, o céu não está dando o orvalho. Como os irmãos entendem, né? Está a se referir a uma questão de plantação. Quando você planta, precisa de chuva, precisa de rega, precisa de orvalho, precisa que cresça. Deus não dava a permitir, não dava, para que a terra não desse fruto, de forma a que eles percebessem o quanto tinham que se voltar para o propósito da adoração. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Como é que nós podemos aplicar este texto às nossas vidas hoje? E aqui que está a questão.
Olhamos o passado, podemos dizer assim claramente: Deus levantou Ageu, despertando o povo, para que Ageu despertasse o povo. Ele foi ter com os líderes primeiro, aqueles que tinham recebido a indicação, aqueles que deviam estar orientando o povo para fazer isto. Ele mostra, irmãos, claramente que Deus está contra o povo, embora chame a atenção dos líderes, para que os líderes convoquem o povo, mas diz: este povo afirma, ainda não é a hora, ainda não é o momento para fazer, para chegar, para construir o templo. Acaso é tempo de vocês morarem, mas contudo eles moravam em casas acabadas e bem acabadas, com fino acabamento. A casa do Senhor continua destruída e Deus não permite que eles sejam bem-sucedidos. Como é que nós colocamos isto na nossa vida hoje, irmãos? Em que sentido? Há vários sentidos que nós podemos dar ao texto. O primeiro dos sentidos é aquele que muitas vezes é dito hoje, que você dá para a obra do Senhor e Deus vai te abençoar 10 vezes mais. Tenfold, right? Você dá e Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você dá. Deus vai te abençoar. Traz uma oferta de 100, você vai receber 1000. Deus vai multiplicar a tua fazenda, tal, e tudo aí saiu a teologia da prosperidade. Não parece que é o sentido principal do texto, é? Mas os irmãos já devem ter ouvido muitas vezes pessoas pegar neste texto e torcer este texto para fazer isto, para levantar ofertas gordas e grandes. O outro sentido que se pode dar ao texto, este primeiro era errado, é aquele sentido de que a gente não deve de ter as nossas casas com fino acabamento. Não devemos ter as nossas casas muito bem preparadas e muito bonitas. Porque afinal de contas não é isso que Deus quer de nós. Então deixa a sua casa cheia de lixo, não importa como está à frente da casa, porque isso não faz diferença nenhuma. Também não é o que o texto diz. Porque Deus nunca disse ao povo que eles não deveriam ter a casa com fino acabamento. Diz que eles tinham a casa com fino acabamento, mas a casa de Deus não estava corretamente preparada. A adoração não era o ponto central. Qual é o sentido que nós damos então? Dois sentidos, irmãos, fundamentais neste texto. Mas o principal é a adoração. Como é que nós consideramos e o que é que nós temos em nossa vida como prioridade? E qual o papel da adoração, do serviço a Deus na nossa vida? E como é que nós tratamos toda a casa de Deus? Irmãos, os irmãos recordam, e eu acho que é fundamental nós pensarmos isso aqui um pouco, refletirmos um pouco aqui nisso. Quando nós viemos para este lugar que o Senhor nos concedeu e nos deu, foi a nossa preocupação fazer tudo, pôr tudo bonito, não foi? E sempre preocupámos com isso, pintámos, arranjámos, limpámos o quintal, limpámos a propriedade, preparámos tudo e pusemos tudo bonito. Porquê? Porque nós vínhamos para aqui cultuar a Deus, para que adorássemos a Deus. Não pode ser um sítio qualquer, não pode ser de um jeito qualquer. Não pode ser, irmãos, que nós tenhamos na nossa casa todas as coisas boas e a casa do Senhor serve qualquer coisa. Irmãos, devem recordar que eu sempre disse isto. Se não serve para si em sua casa, de certeza que não serve para a igreja. Houve momentos, irmãos, ao longo do nosso tempo, que as pessoas faziam assim: eu não quero mais isto, vou dar para a igreja. Está partido, está variado, vou dar para a igreja. Meus amados irmãos, o quão contrário é o sentido do texto aqui. Não quer dizer que você não tenha uma coisa em casa que deixa de usar, que pode dar jeito na igreja. Não estou a dizer que não. Não estou a dizer que não pode ser o caso. Eu estou a falar quando você já não quer mais e está com pena de deitar fora, então vai dar para a igreja. E peguei num sítio qualquer e fica para aí. Aqueles restos. Meu amado irmão, quando nós damos os restos físicos, materiais da nossa vida, eu estou seguro, irmão, irmã, que nós estamos a dar o resto da nossa adoração, do nosso tempo também. Quando você traz para a igreja aquilo que você já não precisa, aquilo que já não é importante, você faz a mesma coisa com o seu tempo, tenho a certeza, você faz a mesma coisa até com os seus bens e com a sua adoração e com tudo que você se dedica a Deus, é sempre aquilo que sobra. Há muito essa ideia, meus amados irmãos, hoje, de confundir o que é igreja, o que é adoração, com o que é, por exemplo, beneficência ou qualquer outra coisa. Não é aquilo que sobra. A nossa adoração a Deus é o principal, tem que ser o melhor.
O que Deus está dizendo ao povo não é que não era errado eles terem as casas de fino acabamento, é que eles não estavam construindo a casa do Senhor. Eles não estavam dedicados à obra do Senhor, o coração deles não estava em Deus. Eles não estavam fazendo o que é certo. Os irmãos devem recordar, irmãos, que quando nós tivemos o incêndio aqui na igreja, eu falei isso com alguns irmãos, eu tinha dificuldade, irmãos, muita dificuldade em estar a pregar neste púlpito e a porta queimada. Eu não conseguia. Eu tinha tanta dificuldade, irmãos, porque eu entrava na minha casa e a porta estava direita. E a porta da igreja estava queimada. E aquela parte de cima, lembra, irmãos, nós tivemos por ali uma escora e eu sei que foi um problema de seguro e depois foi um problema para resolver e depois tivemos que reconstruir. Quando finalmente as coisas estavam direitas, o meu coração, e estou certo que o dos irmãos, se encheu de alegria porque estava de novo aberto. Estava bem agora. Porque entrarmos na nossa casa e fazermos tudo direitinho, ou se você não faz, irmão, você está errado também, porque é falta de testemunho. Se tem grama na frente da casa cortada, se tem dificuldade para cortar, está ali o landscape. Mas não está com dificuldade em limpar a casa? Tem irmãs aí na igreja que trabalham nisso. Põe tudo direitinho na sua casa, tudo bonito, de maneira que Deus é glorificado, a forma como nós temos as coisas perfeitas e bonitas, mas quanto muito mais na casa do Senhor. Como é que nós podemos ter em nossa casa as coisas bem e preparadas e na casa do Senhor qualquer coisa serve? Nós temos esse costume, irmãos, parece que é intrínseco em nós, de fazermos aquilo que o povo de Israel estava a fazer aqui, que o profeta vem repreender, que é qualquer coisa serve, vamos fazer, porque não vale a pena. Vamos fazer de qualquer maneira. Qualquer coisa serve. Não é importante. Afinal de contas, irmãos, afinal de contas, é a nossa adoração. Serve uma coisa qualquer. Podemos não cuidar das coisas que o Senhor nos deu? Não cuidarmos de ter umas flores na igreja, termos a igreja limpa, termos as coisas asseadas e bonitas, termos o ar-condicionado que funciona. Quando nós, amados irmãos, temos todas essas coisas em nossos lares. Quando preparamos o café, ou quando recebemos alguém, ou fazemos qualquer evento, fazer o nosso melhor para o Senhor. E, amados irmãos, você diz assim, espera aí, pastor, mas como é que eles tinham as casas tão bem arranjadas, mas afinal eles não tinham... comiam e não plantavam e não colhiam, plantavam muito, colhiam pouco, comiam, não se fartavam, bebiam, não se desfaziam, vestiam-se, mas não se aqueciam. Versículo 5, recebia o salário, mas era como se recebesse numa bolsa furada, mas as casas estavam bem. Amados irmãos, quantas vezes a nossa vida, e aplicando a nossa vida aqui, a nossa vida espiritual não vai bem. Nós até podemos ter as nossas casas asseadas, as nossas coisas arranjadas, a nossa vida organizada, mas se as coisas não vão bem, e às vezes, meus amados irmãos, não estou só a falar financeiramente, aliás, financeiramente seria a última das questões aqui. É quantas vezes nós não sentimos a presença de Deus, não sentimos a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor na nossa vida, não sentimos fervor espiritual, não estamos animados com Cristo, porque nós não estamos dando o nosso melhor para o Senhor, nós estamos a dar ao Senhor o que sobra. O que sobra do nosso tempo, o que sobra da nossa vida, os nossos restos. Nós priorizamos tudo menos o culto, nós priorizamos tudo menos a oração. Nós somos capazes de nos levantar de manhã, irmãos, e correr para todo lado. E a última coisa que fazemos, ou que demora menos tempo, é o tempo que nós passamos a orar. O tempo do nosso devocional com Deus. A nossa dedicação ao Senhor, a nossa adoração. O tema central do texto aqui, a reconstrução da casa, meus irmãos, é a adoração. Mas você pode aplicar e pôr mais longe ainda, quando nós próprios somos o templo do Espírito Santo. Então as duas aplicações que nós tiramos do texto para as nossas vidas hoje, a primeira é, ou o sentido geral é, a adoração, claro, é o local físico do campus onde nós adoramos, aqui esta sala, por exemplo. É quando nos juntamos daqui a pouco para as escolas dominicais, é quando nós nos preparamos, os professores se preparam para dar a lição, é quando você se prepara de manhã para vir à casa do Senhor, em sua casa você veste, mantém o cabelo, lava os dentes, espero eu, e você vem para a casa do Senhor todo asseado e alegre e feliz com Cristo. Mas é também quando você se prepara espiritualmente, a sua alma para a adoração. É o tempo que você se dedicou esta manhã a orar, a buscar o Senhor, a ler o texto sagrado que ia ser exposto hoje e se prepara espiritualmente para vir receber a bênção do Senhor. É quando você vem participar da ceia do Senhor, como a semana passada, mas você já vem preparado de casa e orou e até jejuou, se pôde, e veio participar da ceia do Senhor com alegria e com contentamento de coração. É quando você se dedica ao estudo da palavra do Senhor.
Quando você daqui a pouco vai ter os comunicar, os irmãos sabem qual é o texto, já leram em casa, prepararam-se e esforçaram-se para receber a palavra de Deus em seu coração. É todo esse preparo, essa dedicação que nós temos que ter, que muitas vezes é esperado, e espero que sim, do pastor, é esperado dos professores de comunicar, é claro, espero eu que sim, que tenham-se preparado em casa para poder ministrar, mas todos nós devemos nos preparar em nossas casas para vir prestar uma adoração e um culto a Deus. No sentido que se está hoje, irmãos, a igreja é o sítio onde você vem carregar as baterias. Isso é o posto da Tesla. Encosta o carro, carrega a bateria e sai, está bom por umas horas. A gente pensa que a casa de Deus é assim, a adoração é assim. Há gente hoje que não vem à igreja para adorar, vem à igreja receber qualquer coisa, um positivismo, uma energia. Sai da igreja todo empowered. E logo mais perde a energia toda. Mas, amados irmãos, isso vem de um pensamento consumista que hoje as pessoas têm e cada vez mais têm. Você vem aqui, recebe a palavra de Deus, recebe uma energia positiva, aí você vai, ok, por umas horas ou por uns dias, até vir receber outra vez. A mesma coisa quando você vai ao supermercado e você compra a compra para uma semana, se você faz uma vez por semana, e depois na próxima semana você volta lá, porque já acabou. E a gente pensa que a casa de Deus é assim. Nós temos uma ideia consumista do reino de Deus, nós temos uma ideia de consumo, de vir buscar. Meu amado irmão, a igreja não é o local onde você vem buscar nada, é o lugar onde você vem oferecer a Deus um sacrifício de louvor, uma adoração perfeita, que você prepara em sua casa e você vem trazer para Deus. Uma das coisas bonitas, meus irmãos e irmãos, que eu vejo aqui na nossa igreja, e que eu acho que é simbólica e representa isso, é quando os irmãos que trazem o café da manhã. Você sempre, todas as semanas, tem alguém que é responsável e prepara em sua casa e traz do seu melhor para servir os seus irmãos. Não é uma competição quem faz o melhor, é trazer o seu melhor. E chega, prepara, foi bonito, prepara para todos. Meu amado irmão, esse sentimento é que está no nosso coração espiritualmente quando nos preparamos para vir adorar ao Senhor. Em nossas casas, para quando nos juntamos a nossa adoração seja perfeita e bonita. Às vezes, meus amados irmãos, a nossa vida corre mal, nós não conseguimos viver em adoração perfeita, nós não conseguimos ficar longe do pecado, não conseguimos viver uma vida para a glória de Deus, porque nós não estamos priorizando a Deus em nossas vidas. Nós fazemos de tudo e depois juntamos Deus em alguma coisa. Trazemos Deus arrasto atrás para nos ajudar e, meus amados irmãos, é o contrário do princípio bíblico. Por certo, meus amados irmãos, que passamos, e todos nós temos experiência disso, por frieza espiritual e às vezes abatimento espiritual, e a razão não é porque isto aconteceu, ou aquilo aconteceu, ou outro aconteceu. E culpamos tudo e todos. Sempre alguém tem culpa, menos nós. E a verdade é que o que o texto diz, ganhamos e parece que pomos num saco furado. E eu não estou a falar só financeiramente, mas pode acontecer também, com certeza. Mas espiritualmente falando, e estamos recebendo a palavra, mas parece que não está acontecendo nada, parece que sai no buraco, numa bolsa furada, e isso continua e nada fica, e nada retém, a nossa vida parece que vai de mal a pior. E depois começamos a culpar tudo. Por causa daquilo, por causa do outro, por causa de não sei quantos. Você está a entender que o povo de Israel estava realmente sofrendo perseguição e Deus estava exigindo que eles construíssem a casa do Senhor? Eles estavam sofrendo oposição e perseguição dos povos vizinhos. E Deus está exigindo que eles construam a casa. Porque Deus nunca disse, quando tudo estiver calmo, quando não houver problemas, vocês vão construir a casa. Deus está cobrando a eles por terem parado de construir a casa por 16 anos. E que, irmãos, há um dizer em Portugal que é querer é poder. Right? Já ouviram isso? No Brasil fala-se isso? Querer é poder, fala a mesma coisa. É quando você quer uma coisa, você faz. O povo quer construir a casa deles, conseguiram, mas a casa de Deus não conseguiram. Eles quiseram construir a casa deles, eles conseguiram. Mas a casa de Deus não era tão importante. Então não conseguiram essa. E Deus está a dizer para eles fazerem. Meus amados irmãos, Deus nos ordena a que o adoremos em primeiro lugar acima de todas as coisas. Em todo o instante, em todo o momento.
Mas não é porque você não pode arranjar desculpa. Mas Deus está muito difícil porque tem perseguição, porque tem dificuldades, eu estou com esse problema, estou a lidar com aquilo, eu estou a lidar com o outro. Amados irmãos, isso não é desculpa. Porque nós na nossa vida nós continuamos a fazer. Amados irmãos, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente vai para o trabalho arrasto. Está doente, mas tem que ir trabalhar, não tem jeito. Mas para o culto a gente tem desculpa. Não posso. Mas se for trabalho, a gente vai. Todos nós, irmãos, somos culpados disso. A gente arranja uma coisa para não fazer qual coisa. Eu ia fazer lá, ajudar lá na igreja. Estou muito cansado. Mas se o patrão telefonar e pedir, você vai. Se há uma outra pessoa, às vezes não é o patrão, é um outro favor, a outra pessoa, você saiu e foi. Mas aquele trabalho específico ficou para trás. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós somos culpados disso. Depois a nossa vida espiritual não anda bem. Depois sentimos-nos fracos. Depois começamos a olhar ao nosso redor, a ver o que é que a gente pode culpar. Mas, irmãos, eu já falei aqui várias vezes, quando nós culpamos as circunstâncias, nós estamos, na verdade, culpando a Deus. Certo? Quem é que Adão culpou quando comeu do fruto? E os irmãos dizem, a mulher. Não foi não, ele culpou a Deus. Ele disse, Senhor, a mulher que tu criastes. Por outras palavras, se tu pensasses melhor e não tivesse criado a mulher, eu não tinha pecado. É por isso que a culpa é de Adão, não é? As irmãs querem ir falar com Eva lá um dia. Eu ouvi esse comentário aqui na nossa igreja várias vezes. As irmãs querem se juntar e falar com Eva. Fala com Adão. Porque Deus chamou Adão a atenção. Certo? E o que é que Adão respondeu? Adão não disse a culpa é da mulher. Adão disse a culpa é tua. Veja a seriedade disso. Meu amado irmão, quando você diz assim, Senhor, eu servia-te melhor, mas por causa disto e daquilo, você está culpando o quê? As circunstâncias, não é? Não, você está culpando a Deus que controla as circunstâncias. Já pensou nisso? O que o povo estava a fazer aqui é, Senhor, não dá para construir o templo por causa da perseguição, por causa da oposição. Quem controlava a perseguição e a oposição? Deus. Quem é que ele estava culpando? A Deus. Irmão, quando você culpa alguma coisa do seu tempo devocional, da sua adoração, você está culpando a Deus que controla todas as coisas. Ou então você não acredita na soberania de Deus. Senhor, eu não orei hoje por causa da chuva. Já é estranho, não é? Não, mas imagina que era uma chuva tão forte, que fazia tanto barulho nas janelas, que você não deu para concentrar a orar. Imagina, uma tolice. Não é? Uma tolice assim. Quem controla a chuva? Deus. Senhor, eu não pude orar hoje, ou eu não pude ler a tua palavra, porque whatever, você está culpando a Deus. Vamos parar de arranjar desculpas. Vamos parar de arranjar a maneira de não cumprirmos com as nossas obrigações espirituais, com as nossas obrigações para com a casa do Senhor, porque a aplicação aqui de claramente para nós hoje é as nossas obrigações espirituais de adoração e as nossas obrigações para com a casa do Senhor. O povo não estava cumprindo. E o profeta não veio dizer, olha, os tempos vão mudar, vai vir aí uma bonança. O profeta nem veio dizer, olha, se vocês começarem a reconstruir o templo, Deus não vai permitir que a oposição chegue. Você sabe que nem foi assim. A ordem divina foi ir construir o templo. E tem uma parte aqui no texto que eu acho muito interessante. Vejam onde andam, onde os seus caminhos o levaram. Amados irmãos, olhemos nós hoje, onde é que os nossos caminhos nos têm levado? Espiritualmente falando. Subam o monte para trazer madeira. Se hoje era assim, id ao Home Depot. Id ao Lowe's. Construam o templo. Levantem a estrutura de ferro. Chama o presbítero Márcio para levantar a estrutura de ferro. Ele levantou de madeira ali, não é? Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Construam o templo para que tudo vos vá bem.
construam o templo para que vocês sejam felizes, construam o templo para que, não, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor se alegre. Meu amado irmão, saia da sua casa no domingo pela manhã, à quarta-feira, quando for, para ir à casa do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor se alegre. Você diz, não, mas aí eu... Deixe-me dizer, você não é assim tão importante. Contudo, se você fizer isso, a sua vida espiritual vai mudar. Porque é promessa do Senhor. Você diz, pastor, mas a minha vida, as minhas circunstâncias, e como é que eu faço o meu trabalho, e como é que eu faço as minhas coisas, se eu começar a me dedicar demasiado à obra do Senhor, como é que é? Irmão, amado irmão, entenda, por favor, que quanto mais você se dedicar à obra do Senhor, o Senhor é aquele que cuida, afinal é dele que vem todas as coisas. Alguém disse uma vez, não está na Bíblia, alguém disse uma vez, é melhor 10 com Deus do que 100 sem Deus. Que Deus cuida e guarda as nossas coisas, irmãos, e você tem experimentado isso na sua vida tantas vezes, tantas vezes. Não, irmãos, não é teologia da prosperidade, não é dar para receber. É ser fiel ao Senhor, em amor, em dedicação, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, sabendo e confiando que o Senhor cuidará de tudo o resto. Eu queria ler com os irmãos o texto que o presbítero Márcio abriu o culto hoje. Em Mateus 6, 31 e 34 diz assim: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você já fez isso de... Eu acho tão engraçado. É uma coisa, eu penso que é uma coisa bem portuguesa. Não tem nada para comer em casa. Já falou isso? Já falou isso uma vez? Não tem nada. Hoje, nesta casa não há nada para comer. Passado meia hora, aparece uma refeição vinda do nada. Não tinha nada, não é? Você já preparou refeição vinda do nada? Em nossa casa é a especialidade. Tem nada para comer. Tem nada. De repente aparece uma refeição em cima da mesa. Foi do nada. É darwinismo, não é? Que tudo aparece do nada, deve ser. É evolucionismo, não deve ser. Só pode ser. Estou a brincar, mas não é? Claro que estou a brincar. Do nada. Não tem nada nesta casa. E de repente aparece uma refeição completa. Do nada. Que vamos comer ou que vamos beber? Deve ser uma preocupação, claro. Por isso que você vai ao mercado, não é? Você precisa ter coisas em casa para cozinhar. Porque se continuar a tirar do nada, um dia desse vai ser mesmo nada. E depois é que não tem nada, não é? Não é isso? Mas na verdade os pagãos é que correm atrás dessas coisas, diz a Escritura. Ser moderado, com o que precisamos ter em casa, é bom. Termos a nossa vida organizada. Acabei de falar isso antes. Ter as nossas casas organizadas. Tudo é importante. Contudo, o Pai Celestial sabe do que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe que você precisa de comer e beber. Deus sabe que você precisa de se locomover. Deus sabe que você precisa de tantas outras coisas. O Senhor cuida, o Senhor guarda. Você não fez esforço nenhum e o sol levantou-se esta manhã. Sem você ter feito nada. Amanhã dá chuva, não é? É isso? Gente, amanhã dá chuva? Acho que amanhã dá chuva. Você não precisa fazer nada, a chuva vai cair, vai regar tudo. Nos dias que não chove, você tem que pegar, não é? Os irmãos que têm quintal, a irmã Fátima, tem que pegar na mangueira e tem que regar de manhã e à noite. Que ela já me disse que rega 2 vezes por dia. Quando a irmã acabar, pode vir que a gente precisa. Eu brincar com ela. Mas tem que pegar na mangueira e no dia que chove não precisa, Deus cuida. Tem chovido até demasiado. Mas Deus cuida, Deus sabe o que precisamos. Você entende que Deus cuida de nós. O que é que então devemos fazer? Versículo seguinte, em Mateus 6. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora eu vou dizer, irmãos, como é que normalmente este versículo é interpretado. Você acorda de manhã e você ora. Ainda meio a dormir. Senhor, obrigado pela noite de descanso. Dá-me um dia cheio da presença do Senhor. Amém. Até logo. Buscou primeiro, foi a primeira coisa que fez. Aí vai tratar o dia todo das coisas da pessoa. A pessoa vai fazer tudo que a pessoa tem que fazer, as suas atividades todas e tudo. E à noite faz aquela oração da desobriga. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite.
estou cansado. Mas buscou o primeiro. Aliás, fez mais. Tanto foi o primeiro como foi o último. É assim que é interpretado este versículo. Não é esse o sentido do versículo, irmãos. Longe de ser esse o sentido. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não diz assim a oração da manhã. O momento, não que você não deve começar o dia em oração e terminar em oração, claro que deve, mas deve em todo o tempo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é que o que eu vou fazer importa para Deus e como é que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu tome o café da manhã, o pequeno almoço, pois que não tomam café da manhã? Como é que Deus quer que eu conduza o meu carro? Pós que não conduzem, dirijam o meu carro. Como é que Deus quer que eu faça o meu trabalho? Como é que Deus quer que eu trate as outras pessoas? Isso é que é buscar o reino de Deus. Como é que para o reino de Deus, o reino de Deus que Jesus implementou, Jesus diz, é chegado o reino. Quando Jesus chegou, o reino foi estabelecido, o reino de Cristo na terra. E esse reino é a igreja, nós. Como é que nós representamos o reino e buscamos primeiro o reino de Deus para que Deus seja glorificado no seu reino através de nós? Com a nossa vida, a nossa conduta em todo o instante e a justiça divina declarada e firmada, mostrando em nós que temos sido justificados pela fé, como é que a justiça de Deus é aplicada em Cristo em nossas vidas. É isso que é o texto. Em todo o tempo. É fazer tudo de forma a que Deus seja exaltado. Não é primeiro o segundo da manhã, aquela oração que você já estava meio a dormir. É a vida toda. Um dos costumes bonitos que nós temos é orar pelas refeições, não é? É por isso que a maioria de nós é como Daniel, não é? Daniel orava 3 vezes ao dia. Orava no café da manhã, orava quando almoçava e à noite quando jantava, não é? Senhor, obrigado por esta refeição. Acha que é isso? Acha que foi por isso que ele foi parar na cova dos leões? Foi por aquela oração que a gente faz? Até no nosso trabalho, não é? Quando estamos com alguém, a gente faz assim. Nós temos o prazer no nosso trabalho, na maior parte das vezes, muitas vezes, eu e a Soninha e o Tiago podemos almoçar juntos, então a gente ora, né? Mas é fácil. Agora, quando está com um grupo de pessoas que não é crente, e você ter aquele momento, você fecha os olhos e ora, é um testemunho, é um exemplo. Mas entenda que Daniel não foi parar à cova dos leões por orar pela refeição 3 vezes ao dia. Diz que ele abria as janelas e ele orava. E de tal maneira que os inimigos começaram a incomodar-se com isso. Começaram-se a incomodar com o coração dele. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é uma oração rápida, pequena, que você deve fazer também, que serve de testemunho, como eu disse, mas é ter uma vida perfeita diante de Deus, orar ao Senhor constantemente, em todos os momentos, para glorificar e exaltar o nome dele. E sabe qual é a promessa divina em relação a isso? É que todas as coisas serão acrescentadas. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, até a cova dos leões. Não ouvi amém. Foi não? Mas não foi o que aconteceu com Daniel, buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo foi acrescentado até a cova dos leões. Porque Deus permitiu até isso, para que o nome dele fosse exaltado e glorificado na vida de Daniel e fosse manifesto quem Deus é. Tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Tribulações, angústias faz parte. Porque através delas que nós nos aproximamos de Deus, é confiar no Senhor. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Não significa que você amanhã não tem um plano que você vai fazer. Você vai acordar de manhã, você vai se vestir, vai se preparar, vai para o trabalho. Não quer dizer que isso é errado. Não é esse o sentido. Mas não se preocupar demasiado com o amanhã. O amanhã trará as suas próprias preocupações. E por outras palavras, não importa quanto você se preocupar com o amanhã, que é segunda-feira, que durante o dia você vai serem acrescentadas algumas preocupações que você não tem hoje. Então deixa para amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vai ter preocupações amanhã? Vai ter aflições? Vai ter problemas? Vai. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque o Senhor primeiro. O Senhor cuidará de todas as coisas. E você poderá estar tranquilo que por mais que aflições e dificuldades venham, você sabe quem confia, o Senhor cuidará, o Senhor está no controle, o Senhor está fazendo tudo para a glória e honra do seu nome, e você só continua. Só continua. Você já pensou, irmãos, concluindo, em Noé, dentro da arca? Hoje parece que não trabalha a língua, perdão, irmãos. A gente pensa em Noé na arca,
Eu não sei qual é a ideia que os irmãos têm, mas até aquelas figurinhas da escola dominical que a gente fica na cabeça, né? Do flanelógrafo. Quem é do templo do flanelógrafo? Todo mundo é, né? Ainda hoje se usa, né? Aqui na nossa igreja, e é muito bonito. O barquinho, né? Os animaizinhos todos entram, né? Normalmente é aqueles animais bonitos. Já reparou que sempre aparecem os animais mais bonitos? Então, aqueles animais todos para dentro da arca, todos em silêncio, né? Imagina. Quem foi ver a arca de Noé lá no site de Ascensão sabe. De repente começa a chover e a gente pensa naquela chuvinha de primavera bonita, né? Que lindo. E Noé está dentro da arca, com aqueles animais todos, aquela confusão toda. Devia ter sido. E a chuva continua a cair, e imagina o que é, os céus se abriram e derramou, diz a Escritura. E você já pensou como é que Noé estaria dentro da arca? E Noé corre para lá a ver se está água a entrar em algum lugar, né? E corre lá do outro lado a ver se está água e agora. Se Noé tivesse construído a arca segundo o próprio plano dele, talvez. Mas diz a Escritura que Noé fez a arca exatamente como Deus lhe ordenou. Eu tenho a certeza que se em algum momento Noé estava temeroso, ele disse assim: Senhor, a arca foi construída como o Senhor ordenou, betomada por dentro e por fora, diz a Escritura. Eu fiz exatamente como o Senhor ordenou. Agora é tempo do Senhor cuidar dela, que eu não posso fazer mais nada. Meu amado irmão, cuide das coisas como Deus lhe ordena, vive em santidade na presença do Senhor, busque o reino de Deus primeiro e a sua justiça, cuide das coisas do Senhor com toda a sua dedicação. E agora sim estou a falar fisicamente também do templo, de todas as coisas. Faça o seu melhor para o Senhor. E depois fica quieto, tranquilo, deixa que Deus vai cuidar do resto. E quando as coisas forem mal, não se preocupe, que a arca vai chegar à terra prometida. Agora fiz uma analogia a Moisés, que lhe conduziu o povo até a terra prometida. E a promessa da sua terra é celestial. E Deus te irá conduzir lá. Confia no Senhor. Mas pastor, está tudo aí mal. Aquele que está no controle te levará ao porto final seguro. Amados, que jamais sejamos como o povo de Israel no tempo de Ageu, que parou com as coisas espirituais, com a adoração, para cuidar dos seus próprios negócios. Que possamos cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, confiar no Senhor, que Ele irá acrescentar todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Salvador.